it seems that yeah. Não, parece que temos algum tipo de problema aqui, Cal. Eu não sei o que está acontecendo, mas as imagens não aparecendo. Deixe-me só. Você está me ouvindo, Cal? Can you hear me, Carl? Estou te ouvindo, Alcoa. Yeah, I think we're here. Sim, acho que estamos prontos para começar. Houve algum tipo de problema com o StreamYard. Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo, o Coronel Jacques Bode, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Cal. Welcome back, Carl. Oi, Nima. Obrigado por me receber novamente no seu programa. Agradeço muito o convite. É um prazer estar de volta. Yeah, it's so good to have you back. Because we Sim, é muito bom ter você de volta, porque tivemos alguns problemas com a internet aqui. Como você sabe, ainda estou no Irã e tivemos dificuldades de acesso à internet. Agora está tudo bem e finalmente posso entrar ao vivo. Cal, deixe-me começar pela situação que você tem enfrentado na Europa, em Bruxelas, em relação às sanções. Já faz mais de uma semana, talvez uns 10 dias, desde a última vez que conversamos sobre o que está acontecendo aí. Qual é a atualização sobre as sanções e a pressão que estão tentando colocar sobre você? Bem, nada realmente novo. Quero dizer, como você sabe, fui colocado sob sanções da ONU em 15 de dezembro do ano passado por questões relacionadas à liberdade de expressão ou liberdade de opinião. Porque supostamente eu estaria, digamos, fazendo alguma propaganda ou até organizando propaganda para a Rússia, certo? Como você sabe, meu trabalho é analisar conflitos em um sentido mais amplo, não apenas Ucrânia e Rússia, mas também outros conflitos. Já conversamos muitas vezes sobre o conflito na Palestina e também sobre o conflito entre os Estados Unidos e o Irã e tudo isso. Porque esse era o meu trabalho. Meu trabalho é como analista. Mas de qualquer forma, as sanções congelaram minhas contas bancárias aqui na Europa e não tenho permissão para viajar dentro da União Europeia. And I'm not allowed to travel within the European Union. As you know, I'm living in Brussels. Just in the heart. Como você sabe, estou morando em Bruxelas, bem no coração da União Europeia. Isso significa que não tenho acesso a nenhuma conta bancária e ninguém tem permissão para me fornecer quaisquer recursos financeiros. Desde meados de dezembro do ano passado, não tenho permissão para comprar comida, pagar minhas contas ou basicamente fazer qualquer tipo de pagamento, porque não consigo acessar minha conta bancária. Como eu disse, na Suíça, por ser cidadão suíço, em Suíça não há não me impõe as sanções que punem da liberdade de expressão. E também vai ser uma só. E não é afetado por essas sanções. I wouldn't be affected by those sanctions. They would be still there, but I would not. Eles ainda estariam lá, mas eu não veria os efeitos porque estaria morando na Suíça. Tenho uma conta bancária na Suíça. O problema é que não posso usá-la a partir da Europa, porque com o processo de compensação e o sistema interbancário, os pagamentos foram bloqueados. Então não posso, por exemplo, sacar dinheiro da minha conta bancária suíça. Isso não é possível daqui. Basicamente, tenho uma conta bancária na Suíça com dinheiro nela, mas aqui na Europa não tenho acesso à minha conta bancária, que também tem algum dinheiro. Então, agora estou vivendo da generosidade e solidariedade do povo belga, que me traz comida em casa. Algumas pessoas gentis cozinham para mim e me trazem comida porque não posso comprar nada. Como eu disse, não tenho permissão para viajar dentro da União Europeia. Isso significa que não posso voltar para a Suíça. E se eu pudesse voltar para a Suíça, não teria permissão para retornar a Bruxelas, onde moro,
onde tenho minha casa, meus móveis, tudo, todos os livros atrás de mim. Eu não poderia voltar para isso. Então, tive que escolher entre viver com a ajuda de outras pessoas aqui em Bruxelas, ou não viver, ou ter acesso às minhas contas bancárias na Suíça, mas sem ter um lar. Essa foi a escolha que eu tive. O governo suíço tem. E você não consegue voltar para casa na Suíça? Eu não posso ir. Quer dizer, até hoje não tenho permissão porque preciso de uma autorização especial para voltar ao meu país. I need to have a special authorization to go back to my country. So as of today, I cannot. But if Então, até hoje, eu não posso. Mas se eu tivesse essa autorização, não me seria permitido voltar a Bruxelas, onde é minha casa. Portanto, é uma escolha, e é por isso que é algo complexo. Várias instituições internacionais expressaram seu apoio e enviaram cartas ao OME, em particular, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O governo suíço também apresentou um protesto, uma démarche, ao OME por causa da falta de devido processo. Só para lembrar, eu não violei nenhuma lei, nem uma única questão criminal. Nunca estive diante de um tribunal, nunca fui julgado por um juiz. I've never been in front of a court. I've never been judged by a judge. I've never been in front of a court by a jury. I had no opportunity to Eu nunca estive diante de um tribunal ou de um júri. Não tive oportunidade de apresentar meu caso, nenhuma oportunidade de me defender, nenhuma oportunidade de ter um advogado. Quero dizer, as sanções foram decididas pelos primeiros ministros da União Europeia, aliás. Não foi um tribunal que decidiu essas sanções. O que significa que, tecnicamente falando, bem, como você sabe, sou um dos especialistas da ONU em Estado de Direito e reforma das instituições de segurança, então o Estado de Direito é algo que eu conheço. E esse caso específico de sanções, é uma violação do Estado de Direito. Estado de Direito significa que a governança é guiada pela lei em um país. Governance is guided by law in a country. That's why in democratic countries, the law É por isso que, em países democráticos, a lei define como se deve governar, como se deve punir as pessoas, como o sistema político é organizado e assim por diante. Aqui na UE, o sistema foi virado de cabeça para baixo, por assim dizer. Decisões foram tomadas pelo Conselho de Ministros sem qualquer consideração pela lei. Portanto, nesse sentido, a UE é governada por políticas ou pela política, não pela lei. Não é uma organização que funciona de acordo com o Estado de Direito. A UE não é democrática. Na verdade, a ditadura existe na ausência do Estado de Direito, quando políticas e política definem como se governa. É essencialmente o que tínhamos com os reis da França, por exemplo, até o século XVIII, mais ou menos, ou quando há uma ditadura, em que o próprio ditador decide o que deve ser a lei. himself who the law should be. In our democracy, the law decides who Em nossa democracia, a lei decide como os governantes, os líderes, os políticos devem administrar o país. Então somos, na sua opinião, um exemplo evidente de uma organização que apresenta todas as características de uma ditadura. Tecnicamente falando, quero dizer, sem qualquer julgamento, apenas uma análise simples de todo o quadro. Porque, novamente, o pacote de sanções adotado em 15 de dezembro afeta 59 indivíduos ou entidades. Mas essas medidas, essas 59 entidades e pessoas, estão essencialmente localizadas fora da UE. O problema é que eu sou o único dessa lista que vive dentro da UE. E é aí que está o problema. É por isso que acho que a UE calculou mal. That's why I think the EU miscalculated that. They didn't anticipate that. But the fact of the matter is, Eles não previram isso. Mas o fato é que estão aplicando medidas de política externa a pessoas que estão dentro da UE. Então, quando você está travando uma guerra, quando está fazendo política externa, é claro que não tem as mesmas regras que aplica no seu próprio país. Porque, obviamente, no seu país você tem leis, e suas leis terminam na fronteira. Elas não podem ser aplicadas além disso, bem, exceto pelos Estados Unidos, que têm leis válidas além de suas fronteiras nacionais. Mas na maioria dos países, nos países civilizados, as leis param nas fronteiras. Quando você começa a ter, por exemplo, uma guerra, quando está lutando contra um inimigo externo, você tem permissão para matar pessoas. Mas quando você está dentro de um país,
Obviamente, independentemente do problema que tenha, não é permitido matar pessoas. Então, esse é provavelmente um exemplo muito simples de como a política externa é uma coisa e a política interna é outra, regida por um conjunto diferente de leis, regras e todo tipo de regulamentos. Então, aqui estamos nós, no meu caso, com um exemplo muito peculiar da OE, aplicando medidas de política externa internamente. É claro que estou exagerando um pouco quando digo que, se a UE tivesse decidido matar as pessoas da lista, poderia ter decidido me matar, porque isso estaria fora da lei. A decisão deles não tem relação com a lei. Their decision is not related to the law. It's above the law, if you want. Está acima da lei, por assim dizer. E é aí que está o perigo. Bem, eles não decidiram me matar. Mas quando você diz que a pena de morte não existe na UE, o que é verdade, aliás, em todos os países da União Europeia, você não tem a pena de morte. Mas isso só é válido enquanto você estiver sob o Estado de Direito. Se você não estiver sob o Estado de Direito, ou seja, se estiver acima da lei, então não há limites para sanções ou para o castigo. Tecnicamente, eles poderiam ter decidido me matar. Tecnicamente. Então é aí que reside o perigo da situação. E é por isso que, além do meu caso particular, em que expliquei a situação da minha liberdade de movimento e tudo mais, há uma preocupação real. Além disso, há algo mais amplo, porque isso significa que dentro da União Europeia é possível essencialmente privar alguém da liberdade. É possível privá-lo de comida. Poder-se até impor punições muito mais severas sem passar por um tribunal, sem ter o que é conhecido desde o século XVI, ou até o século XV, creio eu, no Reino Unido, como habeas corpus, que é o direito de todo cidadão de ser julgado por um tribunal antes de qualquer punição. Esse é um elemento fundamental da democracia. E aqui na UE, isso é negado. O perigo é que meu caso se torne um precedente para outros casos. E é por isso que muitas pessoas estão começando a ter muito medo de uma prática como essa. Porque isso mostra, e você talvez se lembre, a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos de 2025, que foi publicada naquele ano. Essa estratégia descrevia o fato de que a UE está caminhando para uma espécie de... Bem, quero dizer, eles não usam a palavra ditadura, acho, se me lembro corretamente, mas uma situação em que as liberdades fundamentais já não são mais respeitadas. E isso é algo extremamente preocupante para muitas pessoas na Europa, mesmo para aquelas que, independentemente de serem a favor ou contra a Rússia, ou quem quer que seja, percebem que, na verdade, estamos agora em um sistema na UE que não respeita nenhum tipo de lei. Carl, a União Europeia está lidando hoje com muitas questões internas e geopolíticas. Uma delas é o que está acontecendo na Ucrânia e outra é no Oriente Médio. Mas quando você observa a UE e sua política externa, acha que eles estão chegando a um ponto em que é essencial para a União Europeia definir e compreender a situação atual, a fragilidade do que está acontecendo com essas questões geopolíticas. Porque não se trata apenas do Oriente Médio ou da Ucrânia. Em breve, podemos ter um novo caso envolvendo a China, já que tudo parece estar se intensificando. Então aqui está a pergunta: onde está a União Europeia? Onde estão esses países europeus? Eles conseguem continuar juntos? Ou com o passar do tempo, os laços, as conexões entre esses países, aquela linha que os une, estão começando a se desfazer, a desaparecer do cenário? Como você vê a União Europeia e os países europeus? Bem, antes de tudo, tenho que dizer que a União Europeia hoje está meio bagunçada, se posso colocar dessa forma. A UE surgiu do mercado comum, criado na década de 1960 para melhorar as relações econômicas entre os países europeus. Naquela época, participavam principalmente Itália, Alemanha, França. O Reino Unido entrou depois, junto com os Países Baixos e a Bélgica. Para fortalecer as relações entre esses países, o projeto contou com forte apoio dos Estados Unidos,
porque após a Segunda Guerra Mundial, a Europa havia sido completamente destruída, especialmente a Alemanha. E diante da ameaça da União Soviética, os americanos acreditavam que precisavam ajudar os europeus a reconstruir seu tecido social e societal, suas relações entre países, a fim de consolidar a Europa diante da ameaça soviética. E essa é a ideia por trás do mercado comum, o embrião da União Europeia. Após o fim da Guerra Fria, esse mercado comum evoluiu para algo muito mais ambicioso. O comunismo havia sido derrotado. A Europa Oriental era composta por antigos países do Pacto de Varsóvia, que não tinham uma boa situação econômica, enquanto no Ocidente estavam os grandes países que mencionei antes, com mais capacidade econômica. Assim, a ideia era expandir o mercado comum para o que hoje chamamos de União Europeia. Algo que pudesse ajudar esses antigos países comunistas a se integrarem à Europa Ocidental e também receberem apoio econômico. Se você observar o mapa, por exemplo, dos países que são apoiados pela União Europeia e daqueles que a financiam, verá que a parte ocidental da União Europeia, ou seja, França, Itália, Alemanha, Dinamarca, Bélgica e assim por diante, está, na verdade, financiando a parte oriental do continente, como os estados bálticos, Hungria, Eslováquia e outros. A Suíça, é claro, não faz parte da UE. Portanto, é uma situação bastante peculiar, em que existe esse tipo de solidariedade europeia que foi concebida para criar, ou para homogeneizar, eu diria, os países europeus. A realidade é que ainda existem questões sociais nos antigos países do Pacto de Varsóvia que não foram resolvidas. É por isso que a maioria desses países, veja por exemplo os estados bálticos, está perdendo população a cada ano. As populações estão diminuindo porque as pessoas não querem mais viver lá. Elas tendem a se mudar para a Europa Ocidental ou para a América do Norte. E o mesmo vale para a Ucrânia, aliás. Isso se aplica a todos os estados bálticos, não a todos os países do leste europeu, mas a maioria deles. De qualquer forma, o que aconteceu foi que, além do projeto inicial de cooperação econômica dentro da Europa, destinado a melhorar a situação econômica, especialmente na parte oriental do continente, a atual liderança da União Europeia passou a perseguir a ideia de transformar a Europa em uma potência política. Para isso, vou resumir tudo de forma bem esquemática e breve. Estou encurtando um pouco a história, mas a União Europeia foi além da construção econômica e agora tem ambições, como eu disse, de desempenhar um papel político. Para esse fim, ela possui o que se chama de política externa e de segurança comum. Essa é essencialmente a ideia de reunir todas as questões de segurança e política externa e administrá-las de forma centralizada, mais ou menos a partir de Bruxelas. O problema é que, como expliquei antes, quando uma parte do continente está financiando a outra, não se pode esperar que todos esses países tenham exatamente os mesmos interesses em política externa e de segurança. E vemos isso claramente com o conflito na Ucrânia, em que os países da parte ocidental da Europa certamente não são a favor da Rússia, mas também não são, digamos, visceralmente contra ela. Let's say viscerally against Russia. While if you go in the eastern part of Se você for para a parte oriental da Europa, e não estou tentando fazer nenhum julgamento aqui, porque muito disso vem da história e assim por diante, se você pegar os estados bálticos, por exemplo, eles têm um ódio visceral em relação à Rússia. Isso significa que Portugal pode ter questões com a imigração africana, por exemplo, enquanto a Letônia, por outro lado, não tem absolutamente nenhum problema com isso. Portanto, não é uma questão de política externa para eles. A preocupação deles é com a Rússia. Se isso é exagerado ou não, é outra questão. Mas eles estão olhando para questões diferentes. Eles têm preocupações distintas em relação à política externa e de segurança. Como resultado, a ideia de ter uma política externa e de segurança comum para toda a Europa é, na verdade, uma ficção. Isso nunca funcionou, porque os interesses são muito diferentes.
because the interests are so different. And you see countries like France, for instance. E você vê países como a França, por exemplo, que têm interesses tradicionais e históricos na África. É por isso que a França esteve ativa no Mali, no Níger e em outros lugares por anos, combatendo o islamismo ali. Novamente, não quero entrar nos detalhes disso, mas isso mostra que a França tinha interesses específicos no norte da África, enquanto os estados bálticos, ou outros países como Suécia, Noruega ou Finlândia, não tinham absolutamente nenhum interesse nessa parte do mundo. Isso criou uma situação em que, obviamente, países como a França tinham sua própria política externa, enquanto Bruxelas tentava manter uma política artificial em outras questões. E então temos uma mistura de quem faz o quê. Quero dizer, nós realmente não sabemos. É por isso que eu dizia que temos uma bagunça. Não sabemos exatamente quem faz o quê na Europa. Não há uma visão comum sobre as questões, porque há interesses diferentes. Mais uma vez, a cooperação econômica pode basicamente ser entendida como um interesse comum para todos os países. Mas quando se trata dos detalhes, percebe-se que vários países têm interesses diferentes, prioridades diferentes, áreas de interesse diferentes. Diferentes, eu diria até áreas de influência. E isso se aplica especialmente aos países maiores: Espanha, Itália, França, Grécia. Spain, Italy, France, Greece, these countries are oriented towards the Mediterranean. Esses países são voltados para o Mediterrâneo. Essa é a sua área de influência, por assim dizer. Enquanto os outros países têm interesses diferentes. Como resultado, hoje, quando falamos de política externa, e isso é interessante, aliás, tivemos recentemente a reunião em Davos, e não sabemos muito bem o que a União Europeia está fazendo lá. A França tem sua própria política externa. A UE tem sua própria política externa. As duas não são coordenadas na maior parte do tempo, porque, obviamente, a França tem seus próprios interesses, exceto quando se trata da Rússia. Aí existe algum tipo de alinhamento. Mas o problema é que a Europa não conseguiu encontrar uma forma de falar em nome de todos os seus membros. E o motivo é que quando você começa a lidar com política externa e tenta acomodar os interesses de 27 países, precisa ser mais sutil. Quero dizer, por exemplo, essa ideia de cortar todas as importações de produtos de petróleo e gás da Rússia. Você pode dizer, ok, de um ponto de vista estratégico, se quiser enfraquecer a Rússia, por que não? Mas, ao mesmo tempo, há países como a Eslováquia e a Hungria dizendo, bem, pessoal, somos países sem saída para o mar, e nosso único fornecimento de energia vem da Rússia. Então você deveria priorizar sua ação em relação à Rússia. Mas não é isso que acontece. Dizem, bem, nossa prioridade é enfraquecer a Rússia. Então, azar o seu. E é isso. É aí que você vê o problema. Quando os países têm sua própria política externa, cada um pode decidir por si mesmo, de acordo com seus interesses nacionais. É isso que Viktor Orbán está tentando fazer. Mas quando Bruxelas assume a política externa, pode ignorar os interesses individuais dos países e decidir de acordo com seu próprio julgamento. O problema que temos hoje, e não é algo totalmente novo, já víamos um pouco disso antes de Kaja Kallas, é que Kaja Kallas é a alta representante de Bruxelas, responsa externa da ULEMA. Seu antecessor, Josep Borrell, não era tão extremo quanto ela, mas ainda assim era um problema. De qualquer forma, eles decidem de acordo com sua própria visão do problema, em relação à Rússia, por exemplo. Eles não levam em consideração os interesses das nações individuais. E esse realmente não é o papel deles, mas é exatamente isso que os líderes da Eslováquia e da Hungria estão dizendo. Eles afirmam que a União Europeia não existe para ter uma vida independente às custas dos interesses nacionais de cada país. A União Europeia deve representar os interesses dos Estados-membros. E é aí que vemos hoje a divisão entre alguns países e a liderança da UE.
E para alcançar isso, a UEFA teve até que flexibilizar suas próprias regras a fim de poder, legalmente, desconsiderar os interesses da Hungria e da Eslováquia. Ou seja, se você observar o problema de longe, perguntaria: quem realmente está no comando da política externa? Temos pessoas como Macron, que é extremamente vocal quando se trata, por exemplo, da coalizão dos dispostos. Temos França, Alemanha e Reino Unido, que aliás não faz parte da União Europeia. Então, quem exatamente representa a coalizão dos dispostos? Na verdade, apenas 2 membros estão fora da União Europeia, e o restante permanece em silêncio, não tem poder econômico para resistir a essa pressão. Então temos aqui uma relação muito estranha entre Bruxelas, que na prática não tem poder real, mas tenta impor algum tipo de autoridade sobre os Estados-membros, e uma política externa que é conduzida em parte por alguns países dentro da ONU. Mas, se você é um líder, digamos, do Irã, ou até mesmo dos Estados Unidos, aliás, a quem deve se dirigir quando tem um problema com a UE? Pegue o exemplo da Groenlândia. A quem Donald Trump deveria ter se dirigido? Na verdade, se observarmos como as coisas aconteceram, eles nem sequer se dirigiram à UE. A Dinamarca tentou se impor no diálogo com os Estados Unidos, mas nem foi totalmente bem-sucedida, porque o que Donald Trump fez foi, em Davos, ou logo depois de Davos, abrir discussões com Mark Rutte da OTAN, embora a OTAN não tenha poder político. Mas como a OTAN existe e Mark Rutte, como secretário-geral, pode exercer um papel de mediação dentro da OTAN, porque Mark Rutte não tem poder. Absolutamente nenhum. Ursula von der Leyen tem poder. Ela pode tomar decisões junto com sua comissão, que inclui Kaja Kallas. Mas Mark Rutte não tem absolutamente nenhum poder executivo. Ele é apenas o secretário-geral, enquanto Ursula von der Leyen é a presidente da Comissão Europeia. Rutte não é um presidente. Ele é apenas um secretário-geral. Seu papel é mais o de um facilitador entre os Estados-membros da OTAN. É por isso que Trump conversou com ele, e não com a União Europeia, para tratar da questão da Dinamarca e da Groenlândia. Assim, vemos que é muito difícil de fora saber quem é o seu aliado ou parceiro designado se você quiser discutir algum assunto. Designated partner if you want to discuss a thing. And to make things more complex, E para tornar as coisas mais complexas, a líder da política externa europeia, a senhora Kaja Kallas, não demonstrou, eu diria, qualquer compreensão das questões globais. Ela tem apenas uma palavra na boca: Rússia. Ela vai conversar com a China, porque, obviamente, há questões com a China como concorrente econômica da Europa. E talvez como parceira, já que muitas empresas produzem seus produtos europeus na China, de fato. Portanto, a China é ao mesmo tempo um parceiro importante e um concorrente para a Europa. Mas quando Kaja Kallas vai à China, sobre o que ela fala? Rússia. Quando ela vai aos Estados Unidos, e obviamente há várias questões em jogo entre a UOP e os Estados Unidos, sobre o que ela fala? Rússia. Então as pessoas estão ficando um pouco cansadas dessa política externa europeia que tem apenas um foco, uma prioridade, a Rússia. Outros países têm outras questões. Na verdade, se você pegar os Estados Unidos como exemplo, eles querem sair do conflito na Ucrânia porque não querem que isso se torne um fardo. Eles querem falar sobre desenvolvimento econômico, fazer a América grande novamente e assim por diante. Portanto, a Rússia já não é realmente uma questão para os Estados Unidos. Eles querem seguir em frente, mas os europeus não querem. E esse é o problema da União Europeia. Não dá para realmente confiar nela, porque não se sabe exatamente de quem ela representa os interesses. No passado, estou falando de 20 anos atrás ou mais, a União Europeia desempenhava um papel de mediadora em potencial, porque estava fora do conflito. Because it was outside of the conflict, I mean, US is involved in any conflict. Quero dizer, os Estados Unidos estão envolvidos em qualquer conflito, então não podem ser mediadores porque já fazem parte dele. Mas a União Europeia, por causa de seu potencial econômico, digamos assim,
E também porque tem vários pesos pesados em termos de política externa, como França, Itália, em certa medida a Espanha e a Alemanha, poderia desempenhar um papel em certos conflitos ou crises. Poderia usar sua influência como uma potência mediadora. Mas hoje, isso já não é mais o caso. E se olharmos para um conflito em que a Europa tradicionalmente tem sido um pouco mais conciliadora do que os Estados Unidos, por exemplo, o Irã, esse é um bom caso em que a Europa historicamente tem sido uma potência mais disposta a fazer concessões. Isso já não é mais o caso, porque hoje o interesse da União Europeia, como eu disse antes, é manter os Estados Unidos envolvidos no continente. E, portanto, como querem agradar os Estados Unidos para mantê-los ali, certamente não irão contra o que os Estados Unidos dizem. Então, em vez de ser uma potência mediadora, tornou-se, digamos, apenas um reforço da política norte-americana. Vimos isso na Palestina. Vimos isso com o Irã hoje, quando muito recentemente os Estados Unidos decidiram colocar a Guarda Revolucionária Iraniana na lista de organizações terroristas, por exemplo. O que não faz absolutamente nenhum sentido. E faz ainda menos sentido se o seu objetivo é negociar, porque você não quer criar pontos adicionais de antagonismo com as pessoas com quem está tentando negociar. Essa é uma postura totalmente contraditória ao que tradicionalmente tivemos na Europa. Mas é o resultado de uma Europa que não tem uma estratégia real para lidar com os problemas. Ou melhor dizendo, ela tem apenas um foco: manter o conflito na Ucrânia vivo, porque a ideia é enfraquecer a Rússia. E por essa razão, como os países europeus, mesmo todos juntos, não são capazes de fornecer o apoio que a Ucrânia precisa para manter o conflito, a Europa precisa dos Estados Unidos na Ucrânia de alguma forma. Não necessariamente fisicamente, mas envolvidos de algum modo para oferecer o tipo de apoio que ajuda os europeus a sustentar o conflito. Portanto, não existe uma verdadeira política externa ou estratégia por parte da União Europeia. Tudo está voltado para a manutenção do conflito na Ucrânia. Como resultado, ao não ter uma estratégia, por exemplo, para resolver a crise na Palestina, no Irã ou até mesmo na própria Ucrânia. E isso, acredito, é o que começa a irritar muitos Estados-membros, não apenas aqueles como a Eslováquia e a Hungria, que são profundamente afetados pelo conflito por causa da política energética, mas também outros países que entendem que o conflito não tem futuro. Quero dizer, certamente não oferece futuro algum para a Ucrânia. A forma como o conflito está evoluindo é obviamente desfavorável à Ucrânia. Então muitas pessoas dizem, bem, provavelmente deveríamos trabalhar em uma estratégia para resolver o problema antes que ele se torne uma catástrofe. Mas não há estratégia. Nós não temos uma estratégia. Já discutimos isso. Hoje, obviamente, o assunto volta ao primeiro plano, sobre as capacidades nucleares do Irã e tudo mais. Já discutimos isso no ano passado e no anterior, se você se lembra. E poderíamos ter esperado, já que a UE era signatária do JCPOA, o Plano de Ação Conjunto Global para o Irã, que depois que os Estados Unidos deixaram o tratado, a UE pudesse ter oferecido algum tipo de solução para trazer os Estados Unidos de volta ao tratado e ajudar a resolver a situação. Porque a razão pela qual os Estados Unidos deixaram o tratado foi que o Irã, na verdade, estava cumprindo-o. Mas a UE nunca aproveitou a oportunidade para mostrar sua importância em toda essa questão. Sempre desempenhou o papel de vassala dos Estados Unidos, sem uma estratégia para resolver o problema. E sabemos que isso é algo que poderia ter sido evitado, toda a questão do Irã. Trata-se de um conflito, na verdade um conflito artificial. Vamos colocar assim, o conflito com o Irã é artificial. Independentemente de como possamos julgar ou avaliar a governança no Irã, o fato é que o Irã não ameaça ninguém. Sabemos que o Irã não possui armas nucleares, e isso foi reconhecido pela comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Sabemos de tudo isso. Portanto, o Irã não é uma ameaça para o resto do mundo.
Não é nem mesmo uma ameaça para Israel, desde que Israel não ataque o Irã, obviamente. Israel, as long as Israel doesn't attack Iran, obviously. So why can't we play Então, por que não podemos desempenhar esse papel de mediação entre esses atores, especialmente em um conflito que não tem substância? Veja, pode haver um conflito que tenha substância. Por exemplo, disputas territoriais ou questões de minorias que afetam a relação entre dois países. Mas não há nada disso entre o Irã e Israel, por exemplo. E certamente não entre o Irã e os Estados Unidos. Não há disputas territoriais, nem questões de minorias. A única reivindicação que o Ocidente tem é que não gosta da forma de governo do Irã. Mas o Irã é um país soberano. Eles têm suas próprias regras, costumes e tradições, e assim por diante. Quero dizer, da última vez que o Ocidente tentou impor um governo no Irã, não deu certo. E é por isso que temos o governo atual. And that's the reason why we have this government today. It's precisely because the attempt of the West. É justamente porque a tentativa do Ocidente de impor sua própria solução no Irã não funcionou. Então, qual é a nossa solução? Quando não podemos, e nem sequer sabemos que tipo de solução queremos para o Irã, a melhor opção seria buscar um acordo e uma forma de restabelecer as linhas de comunicação entre o Irã e Israel. Dois países que, aliás, tiveram excelentes relações por anos, até décadas. Foi apenas muito recentemente que essa ruptura aconteceu entre eles, e sem um motivo real. Na verdade, ela foi mais ou menos criada pela situação gerada pela invasão do Iraque, pelo menos em parte. Havia outras questões, obviamente, mas essa teve um papel. There were other issues, obviously, but this one is. In any case, De qualquer forma, voltando à União Europeia, a UEPE nunca realmente identificou um possível papel de mediação ou de atuação como um tipo de elemento de negociação entre os países envolvidos nesse conflito. O mesmo vale para a Palestina. É bastante estranho ver que o país que mais apoia Israel de forma veemente é também aquele que propôs a paz entre a Palestina e Israel, ou seja, os Estados Unidos. Quero dizer, os Estados Unidos têm uma política externa de apoio a Israel. Tudo bem, mas obviamente a política deles não é apoiar os palestinos. Então, por que os palestinos deveriam confiar nos Estados Unidos para elaborar algum tipo de acordo de paz? A Europa poderia ter sido mais uma vez esse elo perdido entre o par Israel, Estados Unidos e a comunidade palestina e do Oriente Médio em geral. And the Palestinian and Middle East community. Could have been that. Poderia ter sido isso. Outros países poderiam ter se envolvido. A França, por exemplo, que está na região há várias décadas, na Síria e no Líbano. Esses eram os países que estavam sob proteção francesa pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Poderíamos ter também a Suíça, por exemplo, uma escolha incomum. Mas nenhum desses países, de fato, quis ou estava em posição de assumir esse papel. Então temos um vazio na Europa quando se trata de diplomacia. Temos pessoas que não querem se envolver em nenhum conflito além daquele com a Ucrânia e que nem mesmo estão prontas para assumir uma posição de pacificadores. São apenas belicistas, não pacificadores. Eles não querem confrontar os Estados Unidos e dizer, bem, esse conflito não está levando a lugar nenhum. Pare. A UEWE não tem esse poder. E isso mostra que, por causa desse tipo de desorganização estrutural dentro da UEME, ninguém realmente sabe quem está no comando de sua política externa. É Josep Borrell ou é Emmanuel Macron, já que ele é o líder mais vocal da Europa. A Alemanha sempre ficou em segundo plano quando se trata da política externa da UEME. É veementemente contra a Rússia, mas além disso, a Alemanha não tem uma posição muito forte em assuntos internacionais ou na mediação de conflitos. De qualquer forma, a França poderia ser, ou em algum momento quis ser, e afirmou ter essa capacidade, mas não quer mais assumir esse papel. Como resultado, agora temos uma União Europeia sem uma liderança real em termos de política externa, sem uma estratégia para lidar com os diversos conflitos que enfrentamos hoje na vizinhança imediata da UE, por assim dizer. Não temos objetivos, nem sequer sabemos exatamente o que a UE está tentando alcançar.
nem mesmo na Ucrânia, aliás. Sabemos que, como Kaja Kallas disse em novembro do ano passado, o objetivo é enfraquecer a Rússia. Quero dizer, o plano para a Ucrânia era um plano de 2 pontos, como Kaja Kallas afirmou. O primeiro é enfraquecer a Rússia. O segundo é apoiar a Ucrânia. Mas apoiar a Ucrânia não é um objetivo, é um meio, uma forma de agir. Não pode ser um objetivo. Você não apoia alguém apenas por apoiar. Você quer alcançar um objetivo. Então, não existe sequer um objetivo relacionado à Ucrânia. O único objetivo que a União Europeia tem é enfraquecer a Rússia. E o que isso significa? Em que termos? Militares, econômicos. Sabemos que em termos militares isso não é verdade. Sabemos que em termos econômicos também não é verdade. Em termos políticos, tampouco, especialmente com a crescente importância dos BRICS e do restante do mundo. Se olharmos hoje, vemos que a Rússia tem um papel muito importante. Na verdade, ainda mais importante do que antes da guerra na Ucrânia. Ou seja, na realidade, não sabemos qual é o objetivo. Portanto, como eu disse, não há liderança real, nem estratégia, nem objetivos. E quando se trata de política externa e de segurança, há essa rivalidade entre Bruxelas, não o país, não a capital da Bélgica, mas a capital da União Europeia, e países específicos que têm seus próprios interesses, como a França, por exemplo, talvez a Espanha e assim por diante. Então, literalmente, temos uma bagunça em termos de política externa na UE. E isso é algo que ninguém quer admitir, mas todo mundo percebe. E esse é exatamente o problema. É aí que Donald Trump entra em cena. Dá pra ver, eles vão à Venezuela, enfrentam Maduro. Nenhum protesto, nenhuma reação da Europa. Na verdade, a Europa até aprovou tudo. Groenlândia, nenhum protesto da Europa, de fato. Not even a protest from Europe, really, because they know they are not in a position to Porque eles sabem que não estão em posição de enfrentar os Estados Unidos. Quanto ao Irã, ainda não sabemos o verdadeiro motivo pelo qual os Estados Unidos gostariam de atacá-lo, mas a Europa permanece em silêncio. Temos essa catástrofe humanitária na Palestina há pelo menos 2 ou 3 anos. Quero dizer, ela ainda está acontecendo, aliás, e nenhuma palavra da União Europeia. Temos uma catástrofe na Síria também. Porque, bem, agora temos o Sr. Al-Julani, também conhecido como Al-Sharak, no comando na Síria. Mas a ideia inicial era dar algum território aos curdos. E agora vemos que os aliados dos europeus, ou seja, os curdos, estão em conflito com o governo que apoiamos em Damasco. Então, novamente, qual é o objetivo da União Europeia? What is the objective of the European? What do we want to achieve? What did we want to achieve? O que queremos alcançar? O que queríamos alcançar ao depor Bashar al-Assad? Porque hoje temos exatamente o mesmo resultado, apenas com pessoas diferentes, pessoas que há apenas 1 ano ainda eram consideradas terroristas. Então, novamente, é muito difícil, quando se observa tudo isso, especialmente de fora da Europa, identificar qualquer tipo de coerência na política. É algo oportunista, mas oportunista sem estratégia, sem objetivos. É oportunista no sentido de que não queremos antagonizar os Estados Unidos. Esse é provavelmente o único ponto em comum em todas as ações da União Europeia ao redor do mundo. O mesmo vale para a China, aliás. Around the world. The same applies to China, by the way. We see that the interest Vemos que os Estados Unidos, por algum motivo, consideram a China seu principal concorrente. Tudo bem, justo. Mas a Europa tem as mesmas prioridades que os Estados Unidos? Provavelmente não. Eles não querem competir com a China da mesma forma que os Estados Unidos. Temos outros interesses econômicos e geopolíticos. Quero dizer, obviamente, os Estados Unidos têm muito interesse em ser... Bem, os Estados Unidos sempre foram uma potência do Pacífico, uma potência do Oceano Pacífico, e querem manter essa esfera de influência na região do Pacífico. E, obviamente, nesse contexto, os Estados Unidos estão diante da China, que talvez não seja excessivamente ambiciosa, mas ainda assim é um país ambicioso. Mas essa rivalidade na região do Pacífico é algo com o qual os europeus realmente não deveriam se preocupar. So why should we take over
Então, por que deveríamos enfrentar os inimigos dos Estados Unidos? Não há motivo. Poderíamos ter uma política externa e econômica independente que nos permitisse manter relações comerciais normais com a China. Mas não é isso que estamos fazendo, porque temos uma liderança na Europa. E quando se fala de Kaja Kallas e também de Ursula von der Leyen, são pessoas que vêm de países extremamente gratos aos Estados Unidos. Os alemães, por causa da Segunda Guerra Mundial, e os países bálticos, por causa do fim da Guerra Fria. Houve laços muito fortes entre os Estados Bálticos e os Estados Unidos durante toda a Guerra Fria. E ao final dela, obviamente, os Estados Unidos ajudaram os países bálticos a reconstruir suas nações e especialmente suas forças armadas. Então, esses países são gratos, o que é compreensível. O problema é que isso se tornou uma espécie de política externa unilateral, e eles passam a apoiar cegamente tudo o que os Estados Unidos fazem. Lembra quando os Estados Unidos quiseram entrar no Iraque em 2003? Os primeiros países a apoiar foram a Ucrânia, a Polônia e os Estados Bálticos, especialmente a Lituânia. Eles foram os primeiros a contribuir para a operação em 2003, porque, na operação contra o Iraque, os franceses e os alemães não quiseram participar, por motivos que já discutimos muitas vezes. Vemos que esses países do leste europeu estão apoiando cegamente a política externa dos Estados Unidos. Mas, novamente, esta é a política externa dos Estados Unidos. Não é uma política europeia. Quando você coloca Kaja Kallas, a ex-primeira-ministra de um país com 1,2 ou 1,3 milhão de habitantes, ou seja, nem mesmo a população de Manhattan, provavelmente apenas a parte sul de Manhattan, ela era a primeira-ministra disso, e agora ela está no comando da política externa da União Europeia. O que se pode esperar? Ela não tem visão, nem compreensão global da situação. Ela nem entende o que está em jogo. E, portanto, quero dizer, a União Europeia está mal servida com isso, na minha opinião. E o mundo inteiro percebe isso, exceto a própria União Europeia. E é aí que surge a interrogação. Exactly. Sim, exatamente. Eu tinha outras perguntas, mas estamos ficando sem tempo. Carl, é sempre ótimo ter você aqui hoje. Como sempre, estamos aprendendo com você e espero que a União Europeia finalmente decida retirar essas sanções. Não sei se isso seria possível. Essa é a maneira otimista. Acho que vamos falar sobre isso várias vezes antes que eles suspendam as sanções. Mas, de qualquer forma, é um tema para discussão, o que é bom. Muito obrigado, Carl. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you.